Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar, o seu, o meu, o nosso podcast, webcast aqui da Mercado Consumo, a mais relevante plataforma de varejo e consumo do Brasil. Aqui nesse canal a gente debate tendências, insights, perspectivas. Eu adoro falar que aqui no Bora Varejar nós contamos histórias do mercado. Eu sou o Gustavo Groma, editor da Mercado Consumo. É sempre prazer estar aqui com vocês. Bom, cada dia que passa, vemos um avanço cada vez mais veloz da tecnologia em todos os setores da sociedade. No varejo não seria diferente. A pandemia acabou trazendo um boom digital e muito se questionou sobre o papel da loja física. Vai acabar? Não vai? Tudo vai ser digital? A pandemia acabou e tanto o digital quanto o físico se transformaram e com muita tecnologia. Para falar disso e muito mais, recebemos aqui o Diego Peroni, CTO da Netshoes. Tudo bem, Diego? Obrigado por participar aqui com a gente do Bora Varejar. Ô, tudo jóia, cara. É um prazer estar aqui com vocês no Bora Varejar, ainda mais para falar de um tema tão importante. Maravilha. E também o Felipe Tilian, CEO da Wisos, que já é a segunda participação dele aqui no Bora Varejar. Busquem lá na nossa lista. Lá no começo, Felipe já participou. Prazer de receber você de novo aqui, Felipe. Prazer é meu, eu que agradeço a recepção de novo. Papo muito legal hoje. Maravilha. Começando pelo Diego. Diego, queria que você contextualizasse um pouco, quer dizer, eu falei Netshoes, quem não conhece a Netshoes, mas vai que alguém não conhece a Netshoes, né? Então, contextualizar um pouco sobre a Netshoes, né? E sobre você e o seu momento na empresa, né? Certo. Bom, a Netshoes ela é uma empresa pioneira no e-commerce esportivo brasileiro, né? É uma empresa que a gente sempre pensou na experiência do cliente, sempre o nosso foco foi a experiência do cliente, uma boa experiência, que o cliente se sinta abraçado e que goste de comprar na Netshoes, né? Que confie na nossa empresa. Hoje a gente é uma empresa que tem milhões de visitas mensais, né? Milhões de clientes ativos. O nosso app, ele é o app mais baixado da categoria, né? Então a gente está entre os 10 maiores apps de venda do Brasil. O nosso NPS está entre os maiores do segmento, né? E a nossa história, ela começa no varejo físico, aí a gente expande isso para o digital, depois a gente fica 100% digital e agora a gente volta para o físico de novo, né? Então, a tecnologia, ela é sempre um ponto importante, né? Que a tecnologia é sempre um ponto, um pilar estratégico da companhia, sempre foi um pilar estratégico da Netshoes, né? Diego, hoje a gente... Não, desculpa, pode continuar. Então, assim, o que eu, né, como CTO da empresa, procuro sempre fazer é garantir que a gente dentro da Nets tenha tecnologia de ponta, né, que estejam integrados o que o nosso cliente precisa, né, sempre o cliente está no centro, né, e a ideia é que a gente tenha tecnologia para suportar crescimento da empresa e escalabilidade, agilidade, inovação contínua, é sempre por isso que a gente trabalha. Quanto tempo, mais ou menos, de digital vocês ficaram, assim, tiveram essa jornada, mais ou menos? Você tem uma ideia, assim? Tem 25 anos de existência da empresa, uns 20 anos de digital. Há 15 anos a gente não tinha loja física, né? A gente está voltando agora depois de 15 anos. Isso que eu ia te perguntar, sobre a loja física que vocês abriram aí. Já me fala, eu estou sabendo da primeira, a gente na Mercado Consumo noticiou, né? Mas parece que vem mais coisa por aí. Eu queria saber por que vocês voltaram a apostar no físico, né? Foi uma resposta ao mercado, né? Foi uma estratégia que vocês traçaram pensando exatamente em quê? A abertura da loja física da Nets ela foi uma decisão estratégica, né? Então, a gente pensa que nessa evolução que o consumidor teve depois da pandemia, que mudou muito o comportamento, né? E que a gente tem hoje um consumidor que é omnichannel, ele acaba tendo pontos de contato com a gente em N canais e de N formas, né? A gente entende que o ponto físico é um cara importante, né? Então, o que a gente está sempre buscando é fazer com que o cliente ele use o online, mas ele consiga experimentar isso no ponto físico e voltar para o online, enfim, ele consiga acionar a gente de qualquer forma, né? Então, já é uma empresa que é muito bem estruturada, né? A gente está voltando depois de 15 anos para trabalhar com
com o mercado varejo físico, né? A gente já tem uma operação digital muito bem estruturada, né? Totalmente orientada a dados, e a gente percebeu que a loja física é uma coisa que poderia gerar um ponto de contato muito importante com o cliente, né? Então, ela vai além da, assim, na nossa visão, assim, ele vai além do ponto de venda, né? Ele é uma coisa de experiência, convivência com o cliente, a gente consegue conversar com o cliente pessoalmente, né? Sentir o cliente no dia a dia. A gente usa, muitas vezes, a tecnologia para conseguir fazer com que a experiência desse cliente acabe sendo a melhor possível, né? Então, pensando que isso não é bem uma reação ao mercado, mas uma evolução natural, né, de proposta de valor da empresa, que a gente quer gerar uma experiência completamente omnicanal, né, e que seja completamente conectado e acompanhando o cliente em qualquer lugar e qualquer ponto de contato que ele queira ter com a gente, né. Falando em tecnologia e colocando o Felipe na conversa, Felipe, conta um pouco da Wisus, né, de você e da parceria que vocês estão tendo com o Netshoes agora. Bom, a Wisus é uma plataforma, né, de comércio unificada voltada para o varejo físico. Então, a nossa plataforma ela vai desde o controle de estoque, WMS no estoque, para o controle de venda, auxiliar o vendedor efetivamente a vender mais, ao PDV em si, então todas as funções de caixa e de fechamento ali de transação. Então, a gente fala que é uma plataforma completa, dados, enfim, é uma plataforma completa para gestão de loja física, né? A gente nasceu do varejo, então eu trabalho no varejo desde sempre, então desde que eu comecei minha carreira foi no varejo, em várias áreas do varejo, e nós efetivamente nascemos e criamos soluções vivendo a dor efetiva de como é gerir uma loja, de como é operar uma loja física, e aí surgiu a empresa, surgiu a plataforma e estamos no mercado aí trabalhando. A missão da Wisus, né, como a gente nasceu dessa dor, a nossa missão nasceu junto, que é efetivamente impulsionar resultados ali através da tecnologia e trazer esse auxílio para o varejista. A parceria com a Nets começou, assim, eu conheço o Diego há um tempo e a gente estava num evento, a gente se encontrou, a gente estava expondo lá uma categoria com os parceiros nossos de vinho, que não tem tanta relação com a Nets, mas ali começou a conversa e junto aqui com a equipe da Wisus também, conversando com eles, e aí começou uma conversa, a gente viu que tinha muita sinergia da proposta que eles estavam querendo montar na loja e do que a gente conseguia entregar do ponto de vista de operação, de organização, de estoque, de organização de loja, e aí casou e a gente viu que poderia ter uma boa parceria e deu certo e estamos trabalhando juntos aí. Não, mas peraí, já que a gente está aqui para conversar, vamos nos aprofundar um pouco mais nessa parceria, né? Conta aí, Felipe, um pouco mais desse projeto em si, né? E aí depois o Diego fala também quais foram as dores que levaram, né, a ter essa parceria, né? Quais as soluções que a Wisus e o Felipe estão ajudando a Netshoes a ter ali. Bom, o projeto, na verdade, ele começou, a Netshoes, ela vindo de uma cultura de comércio eletrônico e estava entrando no mundo físico e precisava, obviamente, de um sistema ali para operar. E quando a gente foi conversando, a gente foi entendendo o pensamento, principalmente, da Netshoes, a gente viu que casava muito bem com as soluções que a gente trazia e com o nosso pensamento também. Então, quando a gente trabalha numa loja, a gente fala de integração omnicanal, a gente fala de organização de estoque e da maneira com que a loja trabalha, acabou casando muito as culturas de uso. Eu vou dar um exemplo. Então, quando a gente olha para o estoque da Netshoes, é um estoque 100% endereçado, com WMS funcionando lá dentro, com reserva de produtos acontecendo em tempo real, tal qual eles trabalham no comércio eletrônico. A gente consegue trazer essa experiência para a loja física, que traz uma organização muito maior, uma velocidade muito maior da operação, e quando ele começa a conectar canais,
que o Diego acho que vai falar um pouquinho mais para frente, isso já entra num fluxo mais fluido dentro da loja, né? Então, e ela foi uma parceria muito a quatro mãos, né? A gente foi entendendo as dores, entendendo o desejo da Netshoes, e foi vendo ali que dava para casar bem as operações, enfim, trazer uma boa experiência para o cliente na loja, que eu acho que no fim era o principal foco, né? Como que a gente consegue servir bem ao cliente Netshoes, a experiência que a Netshoes queria trazer, de uma maneira mais rápida, mais fácil, mais ágil ali na operação. Conta mais dessas dores aí, Diego. Bom, como a gente começou essa loja agora em fevereiro, né? Depois de um longo tempo sem o varejo físico, a gente estava montando ali uma estrutura de times do zero, uma operação do zero. A gente já começou com uma loja pequena de mais de 1.000 metros quadrados, né? Assim, a gente tem uma quantidade de SKUs absurda, né? Tem mais de 30 mil SKUs ali dentro da loja. Ele falou, poxa, a gente precisa de alguma forma ter uma solução que nos ajude a gerenciar uma loja desse tamanho. A gente já começou logo com uma mega store, assim, uma loja muito grande, né? E exatamente esse ponto que o Felipe trouxe do endereçamento de estoque foi algo que me chamou muita atenção, né? A gente, quando fala dessa parte de controle de estoque, ainda mais no modelo de outlet, como essa primeira loja que a gente fez, que o cliente ele vai lá se servindo ali dentro do salão, né? E como que a gente consegue controlar esse estoque de forma correta e como que a gente faz para que o cliente sempre tenha o produto que ele precisa ali no salão, né? Então, essa solução que a gente implantou aí junto com a Wisos, ela tem atendido a gente muito a conseguir começar esse processo que se iniciou agora e a gente já começou muito bem, assim, a operação está rodando muito bem, sabe? A área de negócios e os próprios clientes, né, veem a forma com que a dinâmica dentro da nossa operação, dentro da nossa loja rola, as pessoas falam assim, putz, a coisa está rodando muito bem, né? E eu acredito muito, assim, essa parceria que a gente montou com a Wisos, né, como o Felipe diz, a gente já se conhece já de longa data, né? Assim, tá batendo muito com o que a gente precisa aqui na Netshoes, sabe? E a gente começou muito bem numa loja que já tinha uma complexidade muito grande. E eu acredito muito que por conta do que a gente contratou ali, o que a Wisos vem entregando para a gente. Você falou anteriormente dessa coisa da omnicanalidade, né? A gente pode falar da complementaridade ali entre o físico e o digital, né? Como que a jornada do cliente foi desenhada nessa loja da Netshoes, falando especificamente dessa primeira nova loja aí, fazendo a integração do físico e do digital, Diego? Bom, o que a gente está tentando fazer agora com essa plataforma nova que a gente vem construindo, ainda não chegou no patamar que a gente espera e o que a gente quer oferecer para o nosso cliente, né? A gente tem infinitas opções e ideias ali para a gente conseguir fazer com que a experiência seja ainda mais legal, né? Mas o que eu acho que a gente já conseguiu fazer de forma simples, né? É fazer com que o que a gente tem dentro do e-commerce, a gente já consegue refletir facilmente dentro da loja física, né? A gente ainda não tem, a gente está em processo, né? De os clientes poderem usar vouchers de forma cruzada entre e-commerce e loja física, para que os clientes possam eventualmente falar, putz, eu quero comprar, eu tenho um produto no estoque da loja X, eu quero usar o estoque da loja X, eu quero comprar lá, eu vou lá retirar, ou eu quero que me mande, mesmo que seja da loja X, né? Eu estou na loja, eu quero transferir o estoque de um lado para o outro e posso despachar para o cliente também. Então, a gente tem uma série de coisas assim que vão ligar, né, toda essa experiência do e-commerce com o físico que estão em andamento. Eu acredito que toda a operação mais física, com as informações que a gente tem cruzadas, né? Informações de avaliação do produto que eu tenho no e-commerce. Eu estou fornecendo isso para o cliente hoje, para o cliente saber o que os outros clientes falam daquele produto, né? Uhum. Então, eu tenho informações que vêm do outro canal e que ajudam o cliente na tomada de decisão na compra da loja física, né? Agora, o que a gente vem evoluindo a partir de agora é exatamente nesse link de compra entre os dois canais, né?
E acho que a gente tem muitas ideias legais aí que o nosso time vem discutindo e a gente vem construindo a 4 mãos aí, e que eu tenho certeza que a gente vai ter uma experiência que poucas lojas aqui do varejo vão ter. Ouvindo você falar, né, e um pouco do que o Felipe falou antes também, assim, não tem mais volta isso aí, né? Tipo, se você não entrou nesse trem da tecnologia ainda e da unificação do digital com o físico e tal, entre, porque não tem mais volta. E aí, emendando para uma pergunta para o Felipe, né, como que a tecnologia de vocês, ou a que vocês vão ter ainda, Felipe, né? Porque eu sei que você é um cara super antenado com o que está vindo, né? Apoia essa jornada e melhora o dia a dia da operação de uma loja. O que a gente sempre fala, né? A tecnologia é um meio para ligar a experiência do cliente com o que a gente quer entregar, né? Então, mas hoje o que a gente já oferece, o que a tecnologia permite é justamente fazer uma fluidez maior na operação, para que a operação fique mais fácil de ser entregue, e toda essa jornada que é interessante para o cliente seja também facilmente operada pela loja. E é aí que a gente entra no circuito, né? Então, o que a gente já tem hoje é essa conexão entre os e-commerces e uma loja física, o fluxo de entrega de uma loja física, o fluxo de picking, de packing, de delivery, de retirada em loja, o fluxo de poder pedir de um e-commerce ou pedir de qualquer outra loja de uma maneira fácil, tudo do mesmo app, tudo da mesma plataforma, é o que a gente faz, é o que a gente entrega, e a gente tenta sempre operar de uma maneira mais fácil e fluida possível dentro da loja. O nosso conceito, por isso, plataforma unificada para o varejo, dentro de uma plataforma, você conseguir fazer todos esses processos de uma maneira que a loja não se perca, né? Então, quando começou muito a omnicanalidade, o varejo começou a colocar um monte de aplicações e um monte de sistemas diferentes rodando dentro da loja, e isso acaba onerando muito a operação de loja, que está ali. Além de ter que fazer a parte de omnichannel, também tem que fazer a venda da loja do cliente que está ali, também tem que arrumar a loja, tem que fazer o visual merchandising, tem que fazer inventário, tem que manter o estoque correto. E a gente acredita muito que uma operação mais fluida, com um sistema que te permita fazer esses processos de uma maneira um pouquinho mais integrada, mais fáceis, vão facilitar a vida e vão, além de facilitar a operação da loja, manter a integridade do estoque, que nessas operações de omnicanalidade, muitas vezes o mais importante, né? É difícil você tem vários canais vendendo de um mesmo estoque, reservando de um mesmo estoque, você precisa ter mecanismos de reserva, de separação, de controle ali do estoque, para que ele fique fidedigno, para que todos os clientes, no final, tenham uma boa experiência. Porque o que o cliente quer é poder comprar de qualquer lugar, mas receber também quando ele compra, né? Então acho que é aí que a tecnologia entra. A tecnologia entra para trazer essa facilidade e essa fluidez, essa unificação para as operações de loja, né? Para o chão de loja, efetivamente. Experiência, operação, tecnologia. A gente vai para um rápido intervalo, rapidíssimo, e na volta vamos falar muito mais sobre isso com o Felipe Tilian da Wisos e o Diego Peroni da Netshoes. Até já! Voltando para mais um episódio do Bora Varejar, desta vez com o Felipe Tilian da Wisos e o Diego Peroni da Netshoes. E você que está aí nos assistindo, não se esqueça do quê? Se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, compartilhar esse conteúdo, deixar o seu like e acompanhar a Mercado Consumo em todos os nossos canais, nas nossas redes sociais, no portal mercadoconsumo.com.br. Voltamos para o nosso assunto aqui, tecnologia, varejo, Netshoes, Wisos. Voltando para falar com o Diego. Diego, a gente estava falando muito dessa nova operação, dessa nova loja física da Netshoes, né? Desde a inauguração dessa loja física, o que já mudou na operação, né? Quer dizer, já tem um período aí, você falou fevereiro, né? A gente está fazendo essa gravação no dia 30 de julho, né? Então já tem alguns meses, né?
O que já deu certo, o que não deu certo, o que já teve rota corrigida? Olha, assim, o ponto mais crítico, né, no geral, fazer dois mundos se falarem e sistemas diferentes se conversarem, a integração é uma coisa que geralmente é uma coisa bem complexa, fazer com que isso rode de forma consistente, que nem o Felipe disse, a questão do estoque é uma coisa que a gente toma muito cuidado para não gerar um problema, né? Mas eu entendo que essa integração ela já rolou muito bem desde o começo, assim, né? Entre as duas plataformas. Mas o que eu acho que já mudou um pouco, que é coisas que a gente vai, inclusive, pegando com loja física, e a gente começa a entender que a previsibilidade, por exemplo, ainda falando de estoque, né? A gente tem uma questão de previsibilidade de demanda e estoque, assim, para aquela região, para aquela loja, assim, um determinado momento do ano, né? Quando você tem um clima, você está no verão, está no inverno, você tem que ter um sortimento diferente, você tem que fazer essa movimentação de produtos de um lado para o outro. O fluxo de visitantes muda, né? De acordo com o momento do ano. E a gente já fez um processo de ajuste nessa questão de reposição de estoque que já ajudou muito a gente escolher o sortimento e ser mais assertivo nisso, né? Com uma solução que a gente construiu aí junto com o Cauisos de reposição de produtos que vem ajudando a gente na escolha do sortimento, tá? E eu tinha falado antes, mas assim, que um ponto que eu queria frisar de novo é a questão da operação, né? O fato de a gente estar começando uma operação nova, com times novos, com sistemas novos, com integração nova, com tudo novo, a gente passou por essa fase de implantação, ajustou o que precisava ser ajustado e agora a coisa está rodando muito bem, né? O que a gente conseguiu ver nesse tempo é que a tecnologia tem sido muito importante para a gente conseguir agir muito rapidamente com a construção de valor, né? E conseguir fazer esses ajustes de rota mesmo e conseguir trazer as soluções de forma bem eficaz e consistente, porque a gente precisa e ver que o nosso cliente precisa, né? Então, eu entendo que nesse período, esse momento foi um momento meio que de ajuste, né? E conseguir fazer a operação ficar rodando redondinha, e a gente agora está rodando muito bem. Não, o Felipe, me diz uma coisa. Como que vocês... Estou entendendo que é mais ou menos normal esses ajustes de rota, né? E queria também puxar uma coisa que o Diego falou em relação ao time, né? Eu entendo que a importância do time do Diego estar bem abastecido de informação e estar acostumado, né, com isso para fazer tudo rodar melhor, né? Porque essa parte de tecnologia parece que é assim, parece que a hora que está rodando é super simples, né? Mas acho que se você não toma determinados cuidados, principalmente falando de equipe, de conteúdo, de aprendizado de equipe, né? Como é que vocês ajudam o Diego e todo o time deles nisso? Sem dúvida, essa parte da operação da loja é o que a gente brinca, é o que a gente gosta também de fazer, né? Eu falo, eu e o Diego, a gente mais conversa sobre operação de loja, sobre como que a gente vai fazer as coisas, do que efetivamente sobre tecnologia, né? A gente está sempre falando sobre como que a gente vai operar melhor e como que a gente pode adaptar a plataforma. A nossa plataforma ela é bem flexível nesse sentido, em termos da maneira que você vai operar, como que você consegue adaptar aquele formato. E a gente sempre fui muito chato com usabilidade da aplicação, né? Então, justamente para a gente facilitar a vida da loja. A loja já, normalmente, uma operação nova já está aprendendo muitas coisas, já está aprendendo como vai operar a loja, já está aprendendo como vai operar o caixa. Se o sistema não ajudar um pouquinho para ser fácil, fica mais difícil ainda, a gente exige um problema maior ainda, vira um problema maior ainda para a operação, né? Então, a gente vai auxiliando nesse sentido. Obviamente, tem treinamento, a gente acompanha a loja em loco, a operação de loja em loco, para que a gente possa ajudar. Mas, nesse caso, realmente
algumas fortalezas do nosso sistema que a gente foi desde o começo entendendo justamente essa dificuldade das operações, que é comum, né? É comum uma operação nova, você precisa treinar, você precisa enfrentar e o pessoal entender melhor como que funciona, né? E aí na Netshoes é até um caso curioso, que assim, a gente teve uma parceria muito boa, e essa parte de usabilidade, até no começo da operação, o pessoal de tecnologia resolveu, nos primeiros dias, operar efetivamente o caixa, operar o sistema, e aí apertar todos os botões, se aquele negócio, se funcionava mesmo, né? Se a nota saía certinho, e até legal, eles foram até dando sugestões de melhoria no sistema, e até algumas a gente implantou, e está rodando até lá, sugestões da galera de tecnologia da Netshoes. O Diego, por exemplo, foi caixa lá na inauguração, acho que meio-dia lá operando e pegando o que a gente podia melhorar para a operação ficar mais fácil para a loja. Diego, a gente já falou de omnicanalidade, de junção de físico e digital, de experiência. Eu queria, de loja física, né, da Netshoes, eu queria juntar tudo isso para entender, ver se já dá para você dizer isso, né? Um impacto concreto da loja física em termos de vendas e de experiência para o consumidor, né? Já dá para calcular isso aí pelo que já tem, ou a projeção, né? Olha, essa loja física, ela assim, a primeira loja ela foi construída em cima de uma loja do Magazine Luiza, né? Nós somos do grupo do Magazine Luiza, né? Então, esse nosso outlet ele foi construído no terceiro andar de uma das lojas do Magazine Luiza, que fica aqui na Marginal Tietê, né? Depois que nós fizemos o lançamento da loja, o pessoal teve que mexer em toda a operação do prédio como um todo, porque o movimento foi tão grande que o pessoal teve que abrir um estacionamento que ficava na parte de trás do prédio para que os clientes possam ir lá. A gente teve que mexer nas operações de entrada da loja, de fila, porque não se esperava um movimento tão grande assim. Até a gente, né, óbvio que a gente sabia que ia fazer um sucesso, mas o sucesso foi muito grande, assim. Muitos clientes estão vindo na nossa loja conhecer a nossa operação. Então a gente já percebeu que com o lançamento da nossa loja, aquele prédio, né, onde tem o Magazine Luiza, o movimento aumentou bastante, sabe, por conta da loja da Netshoes. Foi uma coisa muito, muito interessante, né? E a gente já consegue ver no nosso branding, né, na parte de awareness, que a gente consegue, com a loja física, reforçar um pouco da confiança, ainda mais a confiança do consumidor com a nossa marca, né? A gente, com essa presença física, a gente consegue, com esses pontos de contato adicional, o cliente começa a se conectar mais com a gente, sabe? Então a gente consegue ver nessa parte de branding awareness que também teve uma evolução muito grande. Então agora a gente teve a primeira loja, a gente já tem a segunda loja que está dentro do Clube Paulistano, que nós lançamos agora na semana passada, e a gente tem uma loja conceito que a gente vai abrir em breve ali na loja da livraria, onde é a Livraria Cultura, ali na Paulista, né? Está abrindo uma loja do grupo como um todo, uma loja conceito, que vão ter umas experiências muito legais ali também, que é exatamente ainda mais fortalecer essa questão do contato de marca, sabe? Quer dizer, como eu falei no começo do nosso bate-papo aqui, né? Aquele pessoal que logo durante e logo depois da pandemia falou que o físico tinha acabado, estava com toda a razão, né? Só que não, né? Que quer dizer, o que a gente está falando até agora é como isso que você falou dessa terceira loja, né? Você já falou isso, que vai ter muita experiência e tal. Então, quer dizer, como a experiência hoje conecta, né? E aí, indo para o nosso final aqui, queria perguntar para o Felipe, como é que, Felipe, você entende que a tecnologia, de uma maneira geral, tá? Não só nesse case com a Netshoes, mas de uma maneira geral, como é que a tecnologia pode ajudar nessa experiência e, consequentemente, né, em margens maiores, numa fidelização maior, tal, pensando no varejista? Eu acho que a tecnologia,
ela é um empoderador do varejo, né? Ela, de novo, ela é um meio para aquela experiência que o varejo está querendo trazer para o cliente, do produto que está querendo vender e por aí vai. Então, acho que a tecnologia ela faz essa liga entre os processos que você precisa montar numa operação para entregar a experiência que você pensou, que está proposta para o seu cliente, né? E eu acho que é aí que a tecnologia entra. Obviamente, quando a gente vai escolher uma tecnologia, quando a gente vai pensar nisso, a gente tem que pensar em tecnologias que sejam adaptáveis, que a gente consiga fazer testes necessários dentro da nossa operação para que funcione bem como eu quero operar, porque no varejo, cada varejista, cada operação, ela tem ali a sua particularidade, ela tem ali a sua maneira de operar e a sua característica do ponto de vista de encantamento do cliente. E aí eu acho que a tecnologia entra justamente para empoderar aquilo que você quer fazer, né? Aquilo que a sua marca, que o seu desejo como experiência do consumidor quer atingir, que é o principal, que no fim o varejo é isso, né? O varejo é você trazer uma experiência para o consumidor com o produto certo, com o atendimento correto, e a tecnologia ali, eu vejo ela como aquela cola, aquele meio, fazendo com que os processos funcionem bem, empoderando quem está efetivamente ali na operação da loja, né? O caso da Netshoes, por exemplo, é um caso interessante, porque eles têm lojas. A primeira loja é uma loja de autoatendimento, mil e poucos metros quadrados. A segunda loja já é uma loja de atendimento assistido pequena, dentro do Clube Paulistano. E aí, obviamente, as necessidades que você tem para atender um cliente numa loja de 1.200 metros quadrados, mais autoatendimento, são diferentes das necessidades que você tem para atender um cliente em uma loja de atendimento assistido de 30, 40, 50 metros quadrados. Então, essa capacidade de adaptação, acho que é importante, aí que a tecnologia entra. Assim, até quando a gente conversou muito com a Netshoes, a gente foi entendendo essas necessidades, e até o Diego até comentou sobre a parte de reposição automática ali de gôndola, que quando a gente olha para uma loja de autoatendimento, a gôndola precisa estar sempre cheia para que o cliente consiga achar o produto dele na hora que ele quer. E aí a gente criou um mecanismo de manter as gôndolas sempre repostas de uma maneira automática, enfim, mais fácil para a operação. Numa loja menor, isso não tem mais tanta necessidade, porque você não tem essa quantidade de gôndola. Então, eu acho que, independente da tecnologia que se use, ela tem que servir a um propósito ali de experiência do consumidor que a marca quer trazer, e eu acho que esse é o ponto mais importante. Muito bom, muito bom. E agora, para finalizar mesmo o nosso episódio de hoje do Bora Varejar, temos nosso momento de check-out. Felipe já passou por esse momento uma vez, a primeira vez que esteve por aqui. Diego ainda não. E por ordem alfabética, vamos começar com o Diego, que é nosso momento de check-out. É um recado final do nosso convidado, ou dos nossos convidados, como hoje, né, diretamente para a nossa audiência, que vai ser sobre o que a gente falou, sobre o que a gente não falou, ou sobre qualquer outra coisa que vocês queiram falar. Vai lá, Diego. Bom, sim, a gente é de varejo por muito tempo, a gente sabe como que a coisa, né? O varejo é um caldeirão em ebulição, assim, né? E a gente vive uma transformação que é constante, que é impulsionada pela tecnologia, pelos dados e pelo consumidor, né? Pelo comportamento do nosso consumidor. Então, um ponto que eu gostaria de frisar é que para a gente navegar nesse cenário, a gente tem que começar sempre por onde? Pelo cliente, sabe? Por onde a gente inicia qualquer uma das nossas iniciativas, né? Então a gente entende ele profundamente, o que ele valoriza, como que ele se comporta nos diferentes canais, e isso, na nossa visão, é extremamente importante para o sucesso, né? A tecnologia, ela tem que ser uma ferramenta que ajuda a resolver os problemas e entregar valor. E muitas vezes, o mais é menos, né? E o menos é mais, né? Então a gente entende que muitas vezes a solução mais simples é a mais eficaz, é o que o cliente precisa, né? O segredo está sempre em testar, em ajustar com rapidez. A gente entende que a inovação surge de ciclos de teste, de aprendizados, de evolução. Então é fundamental a gente ter uma cultura de experimentação, né? Então, a gente tendo isso e colocando o cliente no centro de todas as nossas decisões, a gente acredita que o caminho sempre é muito mais fácil e mais claro para a gente tomar a decisão correta. Muito bom. Felipe?
Bom, para falar a verdade, eu concordo com bastante que o Diego aí fica falou. fácil, aí fica fácil. Fica fácil, pô, ele já... mas é isso, eu acho que essa capacidade de testar dentro de uma operação de varejo, olhar para a experiência que você quer, que a sua marca quer trazer para o seu consumidor, eu acho que é um ponto muito, muito importante, independente da tecnologia que você vai usar, e aí ainda mais para a escolha da tecnologia que a gente vai usar e o que a gente vai efetivamente colocar na operação, né? Hoje aqui a gente falou muito de tecnologia, mas eu acho que a gente falou bastante de experiência também e bastante do que a marca quer entregar e do que o cliente espera daquela marca. E aí eu acho que a experiência é um termo abrangente e ele envolve diferentes contextos e diferentes expectativas do cliente, dependendo do mercado que você está atuando, né? O varejo é uma guerra constante, a gente sabe, ainda mais no Brasil. No Brasil é difícil, mesmo fazendo tudo isso, você nem sabe se vai dar certo no final, porque é realmente um mercado extremamente, extremamente desafiador, mas trazer mais dados para a operação, entender melhor o comportamento do seu cliente, entender muito o que a gente quer operar, trazer tecnologias que sejam flexíveis, que permitam a gente testar e achar melhores caminhos, eu acho que é o principal recado de um mundo que não para de mudar e de tecnologias que não param de surgir também, né? Muitas boas, outras não tão boas para a nossa operação. Nem todas as tecnologias que surgem vão ser adequadas para o que a gente precisa e vão efetivamente surgir efeito. O importante, acho que é ter essa flexibilidade de olhar, entender muito bem o que a gente quer entregar e conseguir testar rápido e errar rápido e trazer esse valor para o cliente que precisa. Felipe Tilhan, CEO da Wisus, brigadíssimo por participar de novo aqui do Bora Varejar. Quem sabe volta numa terceira vez, hein? Opa, será um prazer. Eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Legal. Diego Peroni, CTO do Netshoes, pela primeira vez aqui no Bora Varejar, uma segunda, uma terceira, está convidadíssimo para participar novamente aqui. Obrigado, Diego. Agradeço. Maravilha. Você que nos acompanha até aqui, espero que vocês tenham gostado desse papo sobre tecnologia, varejo e muito mais, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dedo no like, como o pessoal gosta de falar, né? Compartilhe esse conteúdo, acione o sininho, acompanhe o Mercado Consumo em todas as nossas plataformas, nas nossas redes sociais e no portal mercadoconsumo.com.br. Até a próxima!